Antes de orarmos, vamos primeiro parar um momento e ouvir a palavra de Deus. Meus amigos, já perceberam como é fácil nossos olhos se desviarem? Às vezes nos encontramos focados nos nossos problemas, fracassos ou até nos nossos sucessos. E a verdade é que o que fixamos o olhar começa a moldar o nosso coração. Se você olhar por muito tempo para sua dor, a desesperança começa a tomar conta. Se você fixar seus olhos apenas nas alegrias temporárias do mundo, vai começar a se afastar de Deus. Mas quando você escolhe fixar seus olhos em Jesus, quando Ele se torna o seu foco, sua direção, sua bússola, tudo muda. Hebreus 12:2 nos lembra: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhes estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus não é apenas o começo da sua fé, Ele é aquele que vai completá-la. Por isso, Ele deve permanecer no centro do nosso coração. Tudo neste mundo passa dinheiro, reconhecimento, até a força humana. Mas Cristo permanece para sempre. Ele é o único digno da sua devoção. Ele é o único que dá verdadeira direção à sua vida. Quando nossa atenção se desvia, a confusão entra. Mas quando nosso olhar está fixado em Jesus, nossos passos encontram estabilidade. Por isso, hoje, convido você a não olhar para Ele apenas de vez em quando, mas a direcionar toda a sua vida para Ele. Olhar para Jesus é desejar mais de Deus, orar com sinceridade, buscá-lo com urgência, desejar a sua presença acima de tudo, porque no final das contas, nada mais realmente importa. Jesus mesmo diz em Mateus 16:24: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso não é um convite confortável. A cruz não é um travesseiro. Ela é um símbolo de sacrifício e morte. Mas é por meio dessa morte que a vida eterna é dada. A cruz carrega tanto dor quanto salvação, tanto perda quanto vitória final. Então devemos nos perguntar: estou realmente disposto a carregar minha cruz? A abrir mão das alegrias passageiras por tesouros eternos? A permitir que meu ego e meu orgulho morram para que Cristo viva plenamente em mim? Seguir Jesus sempre nos custará algo, mas não segui-lo nos custará muito mais. São Paulo nos ensina em 1 Timóteo 4:8: porque o exercício físico para pouco aproveita, mas a piedade é proveitosa para tudo, tendo a promessa da vida presente e da futura. O mundo valoriza força física, beleza ou sucesso, mas essas coisas passam. A santidade, por outro lado, dura para sempre. Viver uma vida piedosa é caminhar com alegria, paz e a esperança do céu. E, no entanto, quantas vezes a santidade é tratada como opcional, até entre os crentes? Muitos buscam riqueza, posição ou reconhecimento, enquanto a santidade é negligenciada. Mas santidade não é sobre nos compararmos com os outros, é sobre a obediência a Cristo. Verdadeiros crentes não são guiados por conveniência, mas por convicção. Um seguidor genuíno de Cristo caminha pela fé, não pela vista. Isso não significa ignorar a realidade, mas confiar que Deus é maior do que a realidade. Os fatos podem dizer que você está fraco, mas a fé diz que a graça de Deus é suficiente. Os fatos podem dizer que o caminho está bloqueado, mas a fé declara que Deus pode fazer um caminho. E como mantemos essa fé viva? Através da oração. A oração é o oxigênio da alma. Sem ela, o nosso espírito sufoca. Por isso, a Bíblia nos diz para orar sem cessar. A oração não é apenas pedir coisas, é comunhão com Deus, é uma forma de permanecermos conectados com aquele que nos sustenta. Um dia, nossa fé será testada, tempestades virão, o inimigo sussurrará mentiras. E nesses momentos, aquilo em que construímos nossas vidas será revelado. Mas se tua fundação é Cristo, você não cairá.
Se seus olhos estão em Jesus, você permanecerá firme. E quando a jornada terminar, o mesmo Salvador que começou a boa obra em você a completará, e você o verá sentado em glória. Então, hoje, deixe que este seja o desejo do seu coração, fixar seus olhos mais uma vez em Jesus. Agora, vamos orar juntos. Pai Celestial, Teu Filho nos ensinou que, se crermos, receberemos tudo por o que pedirmos em oração. E assim, com fé, viemos diante de Ti. Obrigado por nos convidar para ir à Sua presença, por ouvir quando chamamos, por cuidar de cada detalhe de nossas vidas. Jesus, Tu és o bom pastor que busca a ovelha perdida, o amigo que nunca abandona, o Salvador que deu sua vida por nós. Quantas vezes nos levantaste quando estávamos fracos para caminhar? Quantas vezes nos confortaste quando nossos corações estavam pesados? Espírito Santo, desperta em nós um desejo mais profundo por Deus. Ajuda-nos a negar a nós mesmos, a tomar nossa cruz e a seguir a Cristo com coragem. Guarda-nos do orgulho e das distrações que afastam nosso olhar de Jesus. Ensina-nos a amar o que é santo e a desprezar o que nos afasta de Ti. Pai, mesmo quando não vemos o caminho, ajuda-nos a confiar que Tu estás trabalhando em tudo para o nosso bem. Quando as dificuldades chegarem, lembra-nos que nada pode acontecer fora das Tuas mãos amorosas. Entregamos nosso futuro, nossos planos e nossos desejos em Tuas mãos. Senhor, proclamamos hoje que nossos olhos estão fixos em Ti. Tu és nossa força, nossa alegria e nossa salvação. Do amanhecer ao anoitecer, nossos lábios declararão: Jesus Cristo é Senhor. Oramos todas essas coisas no nome poderoso e precioso de Jesus. Amém. Este vídeo foi desenvolvido com o objetivo de inspirar e encorajar o público brasileiro a fixar seus olhos em Jesus, confiar nele e viver uma vida de fé, oração e santidade.